Em entrevista especial concedida ao Mais Pecuária, você conhece a história das braquiárias no Brasil. As forrageiras foram importadas da África e mudaram o curso da pecuária no país. Nós conversamos com a pesquisadora da Embrapa Gado de Corte, conhecida como a mãe das braquiárias. Cacilda Borges do Vale falou de sua aposentadoria depois de mais de 4 décadas de trabalho em pesquisas que deram ao país algumas das principais forrageiras tropicais implantadas nas mais diferentes regiões brasileiras. O capim do país teve papel decisivo para que o Brasil se tornasse o maior exportador mundial de carne bovina e também o maior exportador de sementes de forrageiras dos trópicos. A entrevista contou com as participações do produtor rural Antônio Moraes Ribeiro Neto e do nosso comentarista João Pedro Cuti Dias. Acompanhe. Nós estamos aqui em uma entrevista especial com a pesquisadora da Embrapa Gado de Corte, doutora Cacilda Borges do Vale, que é conhecida como a mãe das braquiárias. A doutora Cacilda está se aposentando depois de atuar nas pesquisas que deram ao Brasil algumas das principais forrageiras implantadas nas regiões Central, Nordeste e Norte do país. Ela é graduada em agronomia pela Universidade de São Paulo, especializada em manejo de pastagens nativas no Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, mestre em fisiologia de pastagens pela Universidade de Iowa e doutora em melhoramento de plantas pela Universidade de Illinois, ambas nos Estados Unidos. É casada com o também pesquisador da Embrapa, está se aposentando, doutor Ezequiel do Vale, que é um dos principais difusores e mentores do conceito de boas práticas agropecuárias, o BPA da Embrapa. Para entrevistá-la, eu estou com um convidado especial, o Antônio Moraes Ribeiro Neto, produtor rural, que atua na agricultura e também na pecuária. E com o nosso comentarista, o analista de agronegócios, engenheiro agrônomo, João Pedro Cuti Dias. A Embrapa Gado de Corte difundiu o conceito de que a sustentabilidade na agropecuária brasileira está relacionada com a integração de sistemas de produção, com a integração lavoura-pecuária, com a integração lavoura-pecuária-floresta e agricultura de baixa emissão de carbono. As forrageiras exerceram e ainda exercem papel fundamental no caminho da sustentabilidade. No livro Braquiária na Agropecuária Brasileira, uma história de sucesso, dos autores João Clute Kuski, Luiz Adriano Maia Cordeiro, Gessi Secom e Priscila de Oliveira, publicado em 2013 pela Embrapa Agropecuária Oeste de Dourados, em Mato Grosso do Sul, os pesquisadores apontam que na pecuária, a braquiária decumbens foi introduzida na região centro-oeste a partir da década de 1960. Os primeiros registros de uma braquiária no país estão na década de 1950. Em anos subsequentes, outras espécies foram introduzidas, como a braquiária umidícola, braquiária brisanta. Com isso, dizem os autores, a pecuária brasileira se intensificou e evoluiu rapidamente, chegando a ocupar 80% das pastagens cultivadas com braquiária. Eu agradeço a todos pela presença, doutora Cacilda. Muito obrigada. Parabéns pelos mais de 40 anos na Embrapa. Muito obrigada. Toninho, muito obrigado também, João Pedro. Eu começo perguntando à doutora Cacilda Borges do Vale, a senhora considera a sua missão cumprida na Embrapa? Considero uma missão cumprida, gloriosa, tive muito apoio, então sim, eu saio bastante tranquila, especialmente porque fui agraciada com um outro pesquisador que vai me substituir, que já é o líder do programa de braquiária, e que eu tive a chance de trabalhar com ele por 9 anos. Então, foi uma transição praticamente tranquila. E com isso, eu vejo que os trabalhos vão continuar na linha que a gente iniciou. Então, sim, considero sim uma missão cumprida. Eu só pegar um gancho da tua pergunta, Zaidan.
Quando você estava fazendo mestrado, doutorado nos Estados Unidos, chegou a imaginar que algum dia o teu trabalho pudesse chegar a 70 milhões de hectares no Brasil, um território de 700 mil quilômetros quadrados, maior que muitos países do mundo, esse trabalho que você e a sua equipe fizeram com as braquiárias? Pois é, né, João Pedro? Eu acho que ninguém inicia uma carreira imaginando projeção. A gente tinha uma maravilha de uma coleção na nossa mão, a gente tinha tudo por ser feito. Quando essa coleção chegou na nossa mão em 1987, aliás, eu comecei os meus estudos básicos de biologia de braquiária durante o meu doutorado, tanto que a minha tese de doutorado já foi sobre braquiária. Mas aí era modo de reprodução, era número de cromossomos, experimentei fazer uns pequenos cruzamentos. Mas quando cheguei de volta a trabalhar aqui na Embrapa Gás de Corte em 86, a coleção começou a chegar em 87 e a gente com aquele monte de trabalho na mão, você nunca vai imaginar, ah não, daqui vai sair uma porção de cultivares que vão ter esse acerto, que vão ter essa adoção. Mas o trabalho estava ali, a gente tinha que arregaçar as mangas, a equipe era muito empenhada, nós éramos todos muito jovens, todo mundo na década dos seus 30 anos, então cheios de gás, e no fim quando as coisas vão caminhando e você começa a olhar e você fala, mas que maravilha de capim que tem esse aqui na minha mão, tenho que empurrar isso para diante. E aqui é o empurra mesmo, sabe? A gente começa naquelas avaliações, você vê aquele material bom, passa para o colega que avalia a resistência à cigarrinha, ele olha e falou, Cacilda, bota o fé nesse material aqui. Eu falei, tá bom, vamos produzir sementes, passamos para o pessoal de fertilidade e vamos passar para o pessoal que avalia sobre pastejo. E com esse fogo de chão, né, que a gente foi animando, quando sai do ensaio de pastejo, comprovando que ganhou peso, você fala, esse material é bom. E isso a gente tem que botar à disposição dos pecuaristas, porque afinal de contas é um material que tem impacto, que vai causar impacto. Pois é, nós tivemos a sorte de encontrar a Embrapa. Eu quero começar falando da Embrapa, agradecer a presença da Embrapa. Sabe? Se não tivesse a Embrapa, nós não estaríamos aqui agora. A situação do Brasil, a história do Brasil na agropecuária teria sido diferente. Mas hoje nós estamos falando da Cacilda. E eu lembro, sou bastante amigo da Cacilda e do Kiko, do Ezequiel. E a gente sempre se encontra. E de vez em quando a gente vai almoçar junto, domingo. Aí, cadê a Cacilda? 11 horas, está marcado. A Cacilda está na Embrapa, não veio ainda. O que ela está fazendo? Foi molhar uma planta lá, regar uma planta, porque hoje não tem gente. Aí ela foi regar a planta lá, e lá se entusiasmou e ficou até às 10 horas, 11 horas, e aí atrasou o nosso almoço. Mas a gente compreendia e ia almoçar junto, feliz da vida. Não era assim, Kiko? Então, tem a dedicação. A Cacilda e aquela turma da Embrapa se dedicaram muito, a turma se dedicou muito ao trabalho e fizeram um trabalho bem feito. Por isso que atingiu esse sucesso, João. Por isso que a Embrapa, que a braquiária dominou esse espaço tão grande e mudou o perfil da pecuária e da agricultura também com a Rosiziense. Uma outra pergunta, doutora Cacilda. O doutor Fernando Penteado Cardoso, todos reverenciam como um importante nome da agricultura brasileira, né, do último século, podemos considerar assim. Ele disse o seguinte, no Brasil tem duas coisas importantes que dão certo, o zebu e as braquiárias. A senhora concorda com ele? Completamente. Dr. Fernando é companheiro de universidade, né, formado na Exalc também, como nós, está lá presente a cada festa da Exalc, já com seus 102, 103 anos. E é realmente isso. Eu acho que o zebu é uma raça adaptada ao trópico, ao calor, a pastagens mais rústicas. E a braquiária, a grande valor dessa planta é a sua grande adaptação a esses solos ácidos que são tão comuns na parte central do Brasil. Curioso, quando eu estava na universidade, 1969 até 1973, o Brasil era um grande importador de alimentos. E lá na Exalc já se falava
que no cerrado nada dá. Não adianta querer plantar, porque no cerrado nada dá. A saúva é a rainha dos cerrados, o que você plantar, a saúva leva. Braquiária acabou até com a saúva. A saúva não come muito braquiária. Então, essa mudança... Então, a frase antiga que ficou famosa deveria ser diferente. Ou o Brasil acaba com a saúva, ou a saúva acaba com o Brasil. Então, a braquiária acabou com a saúva. A braquiária acaba com a saúva, ou o contrário, né? Exatamente. Então, a minha noção de quando, dentro da universidade, eu pensava, bom, nós temos que trabalhar nessa região do Brasil que produz, que é praticamente da costa até chegar aos cerrados, né? E, no entanto, com a chegada desses capins, porque naquela época, como estamos relembrando aqui com o Toninho, o Brasil Central era o quê? Nas regiões mais férteis tinha colonião e tinha um pouco de jaraguá e de capim-gordura, que foram os capins que chegaram nos navios negreiros e que se mostraram adaptados para a parte do Brasil e aí foram se expandindo. Quando a braquiária entrou, realmente desalojou um tanto desses capins, e ela já veio da África com essa conotação. A viagem de coleta e essas coleções que foram feitas em cima de solos ácidos. Tem uma linha do tempo aqui. Em 1952, nós tivemos a braquiária decumbens, é isso? Mas era uma IPA, não era essa que a gente usa hoje. Depois, em 65, aí sim, a braquiária decumbens, que é a conhecida que nós temos. Já era a entrada da basilisque. E da África também. Também. Foi da área leste, da região leste da África? Que as coletas foram feitas na África do Leste. Né, perto do Oceano Índico. Isso, chegando até o Oceano Índico. Na década de 70, nós tivemos as umidícolas. Qual a importância das umidícolas, a partir da década de 70, para o desenvolvimento da pecuária, principalmente na região central do país? Exatamente. Nessa época, a nossa braquiarinha, que já tinha entrado em 1965, e esses materiais entraram todos pelo norte do Brasil, pela região amazônica. Vieram do Suriname, da Guiana e se instalaram ali. Tinha uma equipe bastante forte de pecuária da Embrapa Belém, né, da Amazônia Oriental, e eles começaram a plantar essas braquiárias. E a cigarrinha deu em cima da braquiária decumbens. Quando entrou a braquiária umidícola, em 1970, 1971, eles perceberam que ela não sofria com um ataque de cigarrinha. Então, começaram a difundir tudo por mudas, porque a produção de sementes de umidícola... Bom, a região norte do Brasil não é uma região produtora de sementes, né? Então, tudo ali era distribuído por mudas. E nessa época de 1970, já vinham chegando grandes quantidades de semente produzidas na Austrália, navios inteiros chegando no Porto de Santos, com semente de braquiária para distribuir, porque o governo tinha os programas de formação de pastagens no Centro-Oeste. Né? Então, era Propasto, Condep, então era semente jogada de avião. Você deve ter presenciado isso aqui. 70, para 72. o Toninho, as umidícolas tiveram uma importância grande lá na sua atividade. Principalmente no Pantanal. Principalmente no Pantanal. E ela vem evoluindo. Nós tivemos primeiro a umidícola, depois a lhaneiro, e agora tupi, né? Tupi. E tem mais uma aí que está no forno, não tem? Também nós temos um programa de melhoramento. Nós temos vários híbridos, foram inclusive já testados lá no Acre, porque o Acre tem uma camada de impedimento no solo que forma esses solos muito encharcados. Então, testamos 4 híbridos e tem 3 deles que estão muito bons. Mas tem probleminhas de produção de semente e a gente precisa resolver isso antes de liberar para o comércio. As umidícolas todas têm esse problema, né? Elas são mais difíceizinhas. O que elas têm? Elas têm um estabelecimento muito mais lento do que as outras, então ela custa formar o estande. Depois elas têm um florescimento extremamente concentrado e pelo hábito de crescimento delas, que é muito emaranhado, elas não permitem a colheita do chão como é feito para as outras. Então,
tem que ser feito com colheitadeira. E quando você entra com colheitadeira numa planta que não é domesticada, você pega a semente verde, semente madura e muita semente xoxa. Então, para você entrar com aquela máquina, fazer a colheita e recuperar, ela acaba saindo uma semente a preço muito caro. Isso tudo tem que ser resolvido. Ainda na linha do tempo, a partir de 1975 é que o Brasil começou a produzir as sementes de braquiárias. O que mudou a partir daí? Foi uma senhora revolução. Chega de importar, se nós conseguimos produzir aqui, vamos tentar produzir, mesmo com produtividades às vezes mais baixas. Isso impôs uma mudança de atitude. Bom, primeiro porque antigamente se colhia semente, inclusive dentro de pasto, área formada, você simplesmente cortava tudo aquilo, entrava com máquina não, porque era na base manual, varredura, peneiragem. Então era um trabalho insano, insalubre, né, de colocar uma porção de pessoas, muitas vezes mulheres e crianças junto. Todo mundo completamente tapado, porque a poeira envolvida naquilo era algo incrível, né? Você enxergava de longe aonde estava se limpando semente, limpando o chão, muitas vezes até no braço, e colhendo semente. Mas, de qualquer forma, iniciou e houve aí um estímulo do setor privado, percebendo que aquilo tinha muito mercado, e houve o desenvolvimento de máquinas para se colher do chão. E a partir de 1980, isso praticamente virou uma realidade. O Brasil é hoje o maior produtor de sementes forrageiras tropicais do mundo e o maior exportador. Somos também grandes consumidores, mas somos os grandes exportadores. Então, nós podemos dizer com muito orgulho que o que acontece aqui no Brasil está afetando do México até a Argentina. Esses países não têm nem a indústria sementeira, nem o clima apropriado para produzir sementes de forrageiras tropicais. Então, eles importam grande quantidade de sementes do Brasil. O que a gente gera de cultivar aqui, sem querer, acaba impactando também esses países. Então, Mapiatã... E outras atividades da economia do país, como as máquinas, né? Exatamente. Setor de máquinas, não é, João? Nosso colega Chico Dubern de Souza, que não está mais conosco aqui em Campo Grande, está lá na Embrapa Pecuária Sudeste, mas também se aposentando, ele chegou a visitar cidades do interior de São Paulo, cuja economia era 90% a 100% semente forrageira tropical. Tipo Dracena, algumas cidades ali do interior de São Paulo se fizeram a custa de semente de braquiária. E ele sempre chamava os produtores de semente, vocês são braquiareiros. Não chamava de produtor de semente, porque na verdade era 90% das sementes deles era braquiária. Eu queria que a senhora citasse os momentos de mais relevância na sua carreira e aqueles que te deram mais desafios, mais dificuldades. Acho que vou começar pelos desafios, Aidão, porque os desafios começaram já a partir da minha tese de doutorado. Eu tive um professor de melhoramento de plantas, de genética de populações, e ele olhava para mim, ele era muito crítico, assim, um pouco cínico, mas muito crítico, e ele dizia: por que você vai trabalhar com alfafa, que era o assunto do meu orientador lá nos Estados Unidos? Se você vai trabalhar com alfafa lá no Brasil? Eu falei, olha, infelizmente não, porque alfafa não dá no Brasil Central. Mas então, por que você vai trabalhar com alfafa? Eu falei, porque é o que o Dr. Miller trabalha, ele faz melhoramento de alfafa, eu estou na linha de trabalho dele. E com o que você vai trabalhar quando você voltar? Ah, eu vou trabalhar com um capim tropical chamado braquiária. Por que você não trabalha com braquiária aqui? Eu olhei, espantada, falei, ué, trabalhar com braquiária em Illinois? Ué, por que não? Conversa com o teu orientador. Fui falar com o meu orientador e ele falou, olha, Cacilda, eu abro portas. Eu não sei nem pronunciar o nome desse teu capim. Mas se você precisar, eu te ajudo. Ele tinha trabalhado no USDA, no Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Escreveu para as pessoas dizendo, olha, eu estou com uma orientada e ela precisa de sementes do que você tiver no banco aí. Era Beltsville, na Maryland, ali no estado de Maryland.
me conseguiu as sementes. Escrevi para o CIAT me mandou sementes. O Senargem... O CIAT é? O CIAT é o Centro Internacional de Agricultura Tropical lá na Colômbia, que era quem estava fazendo as coletas de braquiária naquela época na África, e recebo uma carta me convidando para participar das coletas. Eu pensei, com uma criança de 2 anos e uma de 4, e o marido, eu aqui estudando em Illinois, não tem condição de eu participar em viagem de coleta na África. Mas teria sido muito interessante. Então, o desafio foi esse. Eu já comecei plantando braquiária em Illinois, que se comportava como planta anual. Ela morria toda... Nas primeiras geadas, ela já morria, né? Mas consegui trabalhar um pouco lá. Quando eu voltei e olhei aquela coleção, pensei, nossa, isso aqui é de abrir os olhos, mas é muito trabalho. E a gente não conhecia a biologia daquilo, então foi um grande desafio, sim. E isso sem ter literatura para ser consultada. Então você tem que ser extremamente criativa. Isso que o Toninho estava falando, ela vai molhar no sábado, vai molhar no domingo. Bom, eu tinha também que olhar. Eu me lembro de uma vez que minha mãe estava visitando e nós estávamos tentando fazer florescer alguns capins, e eu falei, dias curtos, de repente isso ajuda. Então coloquei cortinas de lona preta em volta de uma bancada dentro da casa de vegetação, e nós tínhamos que abrir cortinas às 8 da manhã e fechar as cortinas às 4 horas da tarde, para ver se a gente induzia florescimento a partir de dias curtos. Então, e já pensando no clima que teria aqui no Brasil também. Isso eu estava fazendo aqui já era aqui em Campo Grande. E aí minha mãe falava que gozado esquisito esse negócio de abrir cortina, fechar a cortina. Mas eu falava, tem que induzir essas plantas a florescer, porque senão na hora que eu tiver pólen para cruzar, essas aqui não tem flor para receber, né? Então, esses desafios a gente enfrentou e foi sempre no dia a dia. O que a gente não tinha naquela época era o desafio financeiro. A Embrapa estava bem estruturada, nós todos éramos muito jovens, as máquinas jovens, o pessoal de campo super jovem, e os projetos. Um projeto bem escrito tinha apoio financeiro. Então, isso a gente não enfrentou, que é um dos grandes desafios hoje, porque ciência e tecnologia está muito descapitalizada, isso traz um desestímulo para as equipes, Mas isso foi os desafios. Momentos mais relevantes. A defesa de uma tese de doutorado e receber os parabéns de uma banca, isso foi muito bom. Quando eu orientei uma primeira bolsista de iniciação científica e, de repente, vejo essa bolsista que é a dona do projeto Arara Azul, a Neiva Guedes, que foi minha primeira aluna de iniciação científica e depois fez a sua bolsa de aperfeiçoamento científico e virou uma cientista. Então, esse prazer de formar pessoal e incentivar, e ela chegar e falar, eu me espelho na senhora, a senhora é um exemplo. Eu falei, puxa, interessante, a gente não espera, mas tem esse retorno. Depois, esse reconhecimento do meio, eu fui nomeada como uma das pessoas influentes do agronegócio, recebi prêmios da Embrapa, Frederico de Menezes Veiga, que também... Tudo isso cai no meu colo, que eu falo, não é possível. O lançamento do Marandu não foi um momento de glória? O lançamento do Marandu, justamente, eu estava já no meu doutorado. Então, eu participei do Marandu até 1982, meados de 82, quando eu ainda estava aqui. Aí, a colega Maria Isabel Penteado foi quem assumiu isso, porque eu estava saindo para o doutorado. E, claro, o Marandu é, até hoje, um dos lançamentos de maior impacto. Muito difícil Marandu de ganhar. Foi em que data? Em 1984. 84. Cacilda, você comentou que você foi convidada para a África, na época não foi, mas você foi recentemente. Como é que você vê hoje a África como um grande um polo de matéria-prima para o Brasil, em termos de espécie, de forrageiras, e aqui para um clima igual ao nosso? Ou não? É muito interessante essa tua questão, João Pedro. Eu estive no Quênia em 1986, fui fazer um treinamento de cruzamentos de braquiária, porque, na verdade, a ciência e tecnologia, mesmo no Quênia, que é um dos países mais
até avançados da África, ainda está muitas décadas atrás do Brasil. Eles têm as pastagens nativas deles, que são as nossas cultivadas, então talvez por isso não tenham tanto a motivação. Estão bem preservadas lá na África? Em termos, eu acho que a gente está tendo alguma perda genética, com certeza, por conta de aumento de rebanhos, aumento de população. Sem dúvida nenhuma, o ser humano é o maior predador do planeta. Então, sempre que você tem aumento de população, você acaba desalojando outros seres vivos, né? Mas vi muita pastagem nativa, que são as nossas daqui. Eu digo sempre, olha, é lamentável que a gente não tenha uma coleção de jaraguá como a gente tem de braquiária e de pânico. Lamentável que a gente não tenha uma coleção de gordura, de capim-gordura, como a gente tem dessas outras, porque são fantásticas essas plantas. O gordura fez segurar aquelas colinas todas ali de Minas Gerais por, sei lá, 50 anos, 60 anos. É um capim que cresce muito bem nos morros e com um bom valor nutritivo. E quanta gente que gosta do leite do capim-gordura, porque ele dá um sabor diferenciado no leite. Mas temos aquele que chegou no navio negreiro e olha, é só esse. Então, sim, eu acho que ainda existe espaço para se fazer novas coletas, principalmente porque na nossa coleção nós não temos materiais de solos melhores e nem de solos encharcados, que já está virando um grande problema. Com as mudanças climáticas, a gente tem tido uma concentração de chuvas, às vezes, pé d'água, né, como a gente fala, chuvas muito abundantes e que acaba não dando aquela drenagem no solo e que alguns dos nossos capins, principalmente esses que já estão no mercado, sentem muito. Com exceção da umidícula, todos os outros são muito sensíveis a solos encharcados. Você pensa que a gente pode buscar ainda outros cultivares de jaraguá e de gordura na África? Eu acho que se for bem organizado, possivelmente teria que ser uma instituição pública brasileira que teria que se organizar para fazer isso. Poderia ser uma Embrapa, poderia ser um IAC, o Instituto Agronômico de Campinas, qualquer desses institutos públicos, institutos federais, né, ou Sul-Mato Grossense ou goiano, que tem interesse nesses materiais, podia ser até algum instituto de Minas Gerais. Organizar uma viagem não é muito complicado, tem só que ter uma certa técnica, né? De você visitar herbários, saber onde é que esse material se encontra, traçar rotas de coletas, fazer os acertos com os governos locais. Hoje em dia não se faz coleta nenhuma sem pesquisadores locais acompanhando. Então, se for no Zaire, tem que ter alguém do Zaire, algum cientista do Zaire acompanhando a viagem de coleta. Mas eu acho que é possível, sim. Tem que ter a disciplina do alemão. Tem que ter a disciplina do alemão que fez a viagem de coleta Pois a chegada das coletas, da coleção, 1987. Foi uma revolução para a nutrição ainda não, do gado, ela a pasto aqui no Brasil? Ela estava em preparação, porque em 87 chegam esses materiais, você olha, nós colocamos em avaliação, nosso primeiro campo de avaliação com 212 desses que chegaram, começou em 1988 e foi até 1991. Então, por 3 anos, nós estávamos ali cortando religiosamente a cada 35, 42 dias. Depois fazíamos um corte de meio de seca e um corte de final de seca. Isso para conhecer esses materiais. E ali tinha brisanta, umidícula, decumbens, nigropedata, braquiária jubata, quer dizer, tinha coisas que a gente nem conhecia. E pouca gente conhece, talvez, no Brasil, não é, João? Mas estão lá conservadas e são convidados para visitar essa coleção. Quem quiser conhecer, ela está disponível no campo, lá na Embrapa Gado de Corte. Mas, então, foi um estudo. Então, ali estava a preparação, que no fim acabou chegando a primeira que nós lançamos foi em 2003, que foi a Charaés, e essa depois de passar nessa avaliação agronômica até 1991, ela foi para multiplicação de sementes e depois ela entrou no ensaio que a gente antigamente chamava de fase 2, porque a fase 1 era agronômica. A fase 2, a gente montava piquetes de 1.000
1.000 metros quadrados, em 2 repetições, colocávamos o animal em vez de passar a cortadeira. Então, o animal era o nosso corte. E depois de 2 anos, nós dizíamos, ó, dessas 9 que nós passamos aqui, 4 vão seguir para os ensaios de pastejo. Na fase 2 é o efeito do animal sob o pasto, a gente queria saber se o material aguentava pisoteio, se aguentava boca de boi, mas depois na fase 3 era o efeito do pasto sobre o animal. Aí a gente avaliava, pesava o animal e via o desempenho animal. Então a Charaés passou no ensaio de pastejo entre 2000 e 2002 e ela foi testada aqui, lá em Instituto de Zootecnia em Nova Odessa e lá na Bahia, porque nós fizemos um ensaio em rede. E nesse mesmo ensaio correu a Piatã, que foi depois lançada em 2007. Então, aproveitamos um ensaio e eram 4 brisantas, 50% foi, 50% ficou no caminho. Né? 2 saíram, a Charaés e a Piatã. Então, todo esse trabalho, por isso que eu valorizo demais o trabalho da nossa equipe, Zaidan. Eu acabei saindo como a mãe das braquiárias, mas eu sempre brincava com os nossos colegas que, na verdade, eu sou a avó, porque a mãe são vocês que fazem a avaliação do desempenho animal. Se o animal não ganha peso, nós não chegamos lá. Se ele não mostrar que ele realmente ganhou. Cacilda, você comentou muito em cima da pecuária. Hoje no Brasil, toda a fronteira agrícola para a expansão da produção de grãos, a sua grande maioria são solos arenosos. E a braquiária passa a ser um elemento indispensável no processo. Só que nesse solo arenoso, você vai colocar mais... Quando entra no processo de integração, você coloca mais fertilidade no solo. Tal. Não seria o momento também de buscar... Porque hoje, praticamente, a grande maioria, não vou dizer 100%, mas 90% é rosizense. Será que nesse momento não seria oportuno pensar em outras espécies de braquiária para atender esse nicho que é extremamente importante para a agropecuária brasileira? Na verdade, João Pedro, nós já temos a Paiaguás, é uma excelente alternativa para a integração. Ela até tem um desempenho melhor no período seco, que é quando justamente você tem a Rosisiensis no campo. Tá certo que a Rosisiensis acaba deixando mais massa, portanto, ela como cobertura, ela funciona melhor. Mas a Paiaguás entra para quem quer usar o boi safrinha. Nós vemos as imagens. Ela tem uma quantidade de folhas muito diferenciada perto das outras cultivares. Ela perfilha muito, e são perfilhos basais, fácil, inclusive, de dessecar depois. Então, ela entra nesse nicho do boi safrinha, mas também com uma excelente cobertura vegetal, né? como cobertura. E algumas das nossas que estão vindo por aí, agora não vão ser mais tiradas da coleção, vão ser híbridos, João Pedro, vão entrar nesse nicho, sim, senhor. Vão entrar no nicho de material para integração. Nós estamos vendo a parte aérea, mas e a raiz? Hoje há uma preocupação muito grande de você criar condições para aquela microbiota do solo se manter, enriquecer, e talvez seja a maior fonte de fixação de carbono da atmosfera, essa microbiota. Como é que você vê a questão das raízes? Qual é dessas braquiárias que teria maior capacidade de formar um sistema radicular mais intenso, com maior volume? Aí eu acho que eu tenho que tirar o chapéu para a braquiária rosisiensis. E isso a ver com o sistema radicular tem muito a ver com a parte aérea também. Então, o quanto você tem de parte aérea, possivelmente você tem 3 vezes, 4 vezes mais na parte subterrânea. E a rosisiensis, por ela ser muito rápida na formação, ela logo tem uma capacidade de fixação de fotossíntese, né, de fazer fotossíntese, o que indica que ela realmente vai translocar toda essa fotossíntese para a formação de raízes. Então, aquele raizame que a gente tem visto até em alguns vídeos, que chega a ser impressionante, de
um material desse em 6 meses conseguir alcançar, 6, 8 meses conseguir alcançar 2 metros de profundidade, isso é da Brachiária rusiziensis. Isso a Paiaguás não vai ter, você vê que a parte aérea da Paiaguás é mais baixinha, ela tem uma grande capacidade de fixação, mas também a gente não tem feito essa pesquisa de abrir trincheiras e ficar olhando. Então, talvez é uma culpa nossa de a gente também não estar olhando esse sistema radicular. Nós estamos trabalhando na fixação. Mas essas coisas estão acontecendo também. Eu gostaria de dizer, não para a Cacilda, porque ela sabe disso, mas para dizer para nós, de modo geral, falar da importância da pesquisa. Quando chegaram as braquiárias, que fez essa revolução, ela trouxe muitos problemas. Os primeiros problemas foram a cigarrinha, e a fotossensibilidade nos bovinos. Nós nos recorremos à Embrapa e à pesquisa de um modo geral para resolver esses problemas. E estamos resolvendo agora também o problema da agricultura, junto à pesquisa. E é o que você falou, a raiz da rusiziense é profunda, ela aera o solo. Então a gente, como agricultor, nós damos uma preferência muito grande para a rusiziense, até esquecendo um pouco da integração com a pecuária para fazer o boi safrinha. Porque a rusiziense, ela tem uma característica que eu acho que precisa ser mais estudada e ser mais selecionada. A raiz é profunda, ela cria uma massa muito forte e isso é o sucesso da agricultura nossa. A rusiziensis, que é muito usada para fazer a palhada no plantio direto, é uma forrageira revolucionária para a agricultura e a pecuária do país? Ela vai entrar muito mais nesse nicho de integração do que ela vai entrar nos nichos dessas outras cultivares que são realmente para produção animal, mais para produção animal. Nós temos um programa de melhorar, a Embrapa tem um programa de melhoramento de Brachiária rusiziensis que está lá na Embrapa Gado de Leite, em Juiz de Fora. E já temos, inclusive, uma braquiária pronta para ser lançada no comércio, possivelmente a partir do ano que vem. Já recebe o nome de rusiziensis, chamada Integra, justamente porque ela vai entrar nesse nicho. O que ela vem? Ela vem com uma proposta de continuar esse desempenho muito bom da parte aérea e possivelmente das raízes também, mas ela está incorporando um pouco mais de resistência à cigarrinha, porque a rusiziensis é uma planta que não é das rústicas. De todas as braquiárias é a menos rústica. Ela não tolera frio, não tolera seca, não tolera cigarrinha e não tolera encharcamento também. Então, essa Integra vem com uma proposta de ser melhor em termos de qualidade, de massa, mas também de resistência à cigarrinha. Ainda falando da linha do tempo, nós tivemos o início das pesquisas híbridas, para fazer as forrageiras híbridas. Seria a grande solução do Brasil para esse problema que a senhora está citando? Não tolera cigarrinha, não tolera áreas encharcadas. As forrageiras híbridas seriam uma solução daqui para frente para melhorar o que nós já temos? Nós temos que pensar que extrair coisas boas desse banco de braquiárias de 450 acessos que são mantidos aqui em Campo Grande, ou isso é verdade também para o banco de pânico máximo, que está também na Embrapa Gado de Corte, que tem seus 420 acessos de pânico máximo, extrair as melhores coisas desse banco, nós já fizemos. Desde 1980 até 2010, exploramos tudo que a gente podia de dentro desse banco, e isso é uma estratégia finita, porque dali depois não vai sair mais nada. Então, por isso que o melhoramento genético, onde a cada cruzamento nós estamos gerando nova variabilidade, é uma busca que vai ser praticamente infinita. Daqui para frente, nós sempre vamos poder recorrer ao banco de genes, que são esses bancos de germoplasma, buscar ali alguma coisa interessante, não necessariamente, no caso das braquiárias, na mesma espécie, pode ser que ela esteja numa outra espécie, mas nós aprendemos... gordura que a senhora citou? No gordura, a gente só tem o gordura.
e ele não cruza com braquiária, e ele não cruza com pânico máximo. Então nós temos que usar pelo menos o mesmo gênero. Mas nas braquiárias nós sabemos que a gente cruza Rusisiensis com Brisanta e com Decumbens. Essas três se cruzam. A Cacilda aqui tentou cruzar a umidícula nessa brincadeira. A umidícula não cruzou com nenhuma dessas três. Eu até tentei. Mas ela tem uma constituição genética que não é viável de cruzar com essas aqui. Então, o programa de melhoramento de umidícula está sozinho, mas ela cruza com a verdadeira dictioneura. Não essa dictioneura que é o capim lhaneiro que está aqui no comércio. Tá? Então, isso são linhas ainda a serem exploradas a partir do banco. Que outras coisas tem no banco de curioso? Tem nigropedata, que veio da África com a fama de ser muito boa forrageira. E dentro dessas, eu tenho 32 nigropedatas dentro desse banco. Dentro dessas nigropedatas, algumas a cigarrinha está passando a 200 metros e ela já está morrendo, modo de dizer. Então, ela é muito suscetível à cigarrinha, mas tem umas quantas ali que são resistentes à cigarrinha. Doutora, e essas tecnologias novas, como a CRISP e outras tecnologias que você botar genes de fazer a braquiária transgênica, você acredita que nos próximos anos vai virar realidade isso ou não? Essa do CRISP nem é fazer transgenia, né, João Pedro? É fazer a edição do gene dentro da própria planta. Então, não seria considerado um transgênico porque você não está trazendo genes de fora. Mas aí eu volto na tua pergunta, Zaidan, porque então, de repente, por transgenia, nós poderíamos importar alguma coisa de interessante do gordura para dentro da braquiária, ou do pânico para dentro da braquiária. Isso seria possível fazer. Forrageira são consideradas na ciência como culturas órfãos. Meu filho pródigo. Nós temos condições de fazer transgenia aqui, na Embrapa? Não nessa Embrapa, teríamos até, mas na Embrapa Senagem tem tentativas já de estudar transgenia, de já fazer mais a edição de genes ou mais outras biotecnologias estão sendo trabalhadas lá na Embrapa em Brasília, na Embrapa Biotecnologia. Temos parceria muito forte com um grupo muito interessante que inclusive estudou o modo de reprodução da braquiária e dos pânicos, que é a apomixia. Essas plantas são, de modo geral, assexuadas, né? Por isso que foi tão difícil a gente começar esses cruzamentos e seguir nesses cruzamentos, né? A gente usa as cultivares como doadoras de pólen e a gente sabe quem são as nossas plantas mães, porque a gente estudou o modo de reprodução e sabe que elas têm sexo. E essas plantas sexuais são colocadas no bloco de cruzamento com os nossos cultivares para fazerem os híbridos. Mas existe sim possibilidade, como eu falei, as nossas culturas forrageiras são órfãos, mas estamos sabendo da criação de um centro muito importante de biotecnologia no estado de São Paulo, financiado pela FAPESP, e cuja professora Anete Pereira de Souza, que é uma valiosa colaboradora nossa da Unicamp, vai estar trabalhando com forrageiras ali dentro. Então, temos esperança sim, a linha de pesquisa está traçada. Existe algum capim que possa ser considerado ideal para o Brasil? Por sorte nossa e para a gente não perder o emprego, não. Então, eu acho que não existe, o capim milagroso não vai ter. E por isso que a Embrapa, desde os seus idos de 1984, quando lançamos a Marandu, a gente já batia nessa tecla. Por favor, diversifique. Eu sei que o seu capataz quer plantar Marandu nos seus 3.000 hectares, mas nós não recomendamos isso. O senhor tem que ter Marandu, o senhor tem que ter um pouco de umidícula, o senhor tem que ter um pouco de Tanzânia, um pouco de Mombaça. O senhor não tem só uma categoria animal na sua fazenda, a categoria animal tem necessidades nutricionais diferentes. O senhor não tem uma colcha de retalhos de solos na sua fazenda? Aplique um pouco do fosfato de rocha. Mas, doutora, natural. Deixa eu pegar seu gancho, então. Por ser tão eficiente a braquiária, que sobrevive com 1 ppm de fósforo, será que isso não foi um fator que tirou um pouco o pecuarista, muitas vezes, mas ela está produzindo, porque ela poderia produzir muito mais se desse uma atenção, olhasse como o agricultor olha o solo dele, o pecuarista olhasse também.
Porque a gente consegue ver em resultados de 10 mil, 12 mil quilos de matéria seca por hectare, dando um pouquinho de alimento para ela. Isso não foi um fator que segurou um pouco ela mostrar todo o seu potencial? Isso segura até hoje, né, João Pedro? A gente diz, olha, a braquiária decumbens, ela é tão sem vergonhinha que ela, se você não der nada, ela está lá, está subsistindo, tem pasto de decumbens de 25, 30 anos e ela está ali, fraca pra caramba, com pouca raiz. Se você der adubo, ela ganha da marandu. É impressionante. É impressionante. Então, isso também está sendo avaliado na pesquisa. Quando a gente passa esses materiais para os nossos colegas de fertilidade do solo, eles olham tanto essa parte da adaptação a solos de baixa fertilidade, como também eles estudam a reposição de nutrientes, principalmente o fósforo, e na reposição, quais as que são mais responsivas, principalmente porque se ela entrar na integração, esses solos vão estar corrigidos. Depois de uma soja, depois de um milho safrinha, vão ser solos melhores. Aí você vai colocar qual? Você vai colocar uma braquiária decumbens? Coloque, ela vai responder. Mas de repente, se você colocar um ipiporã, ele vai responder mais, porque ele tem mais responsividade a esse adubo. Tá bom? Então, acho que isso é sim, é uma questão relevante. Eu me lembro do nosso primeiro chefe aqui da Embrapa Gado de Corte, em 1978, e ele já dizia para nós, olha, vocês nem pensem em adubação. Adubação é palavrão, não se use, não se usa aqui. E isso, na verdade, em 1978, não sei se o Brasil dependia possivelmente tanto da importação de adubo e não tinha nada aqui. Imagina se vai usar na pastagem, vai usar na agricultura. Mas depois, com 1982, 83, mesmo quando a gente lançou a marandu, já a gente percebia que tinha que ter uma adubação de reposição. Se não como o pânico, que tem adubação de reposição anual, as braquiárias com uma adubação bianual já fazem uma grande diferença. Quem experimenta a integração de agricultura e pecuária, depois ele fica mais entusiasmado em usar adubo no solo. Exatamente. Porque ele não se conforma mais com produção baixa. A degradação das pastagens é o grande desafio da pecuária hoje? Isso sem dúvida nenhuma. O Brasil não precisaria abrir 1 centímetro quadrado de qualquer vegetação natural se nós conseguíssemos recuperar a grande quantidade de pastagens degradadas que infelizmente nós temos. E isso é uma grande verdade. E não é talvez tão complicado. Eu tenho às vezes participado de algumas visitas do BPA, das boas práticas agropecuárias, e nós andamos ali pelaquela região de Camapuã e a gente vê pastagens que a gente nem sei se pode chamar de pastagem, porque na verdade o animal está ali andando com um frio na canela, como a gente diz, né? Porque não tem nada que cubra aquela canela, mas a gente visita uma fazenda de uma pessoa que faz novilho precoce e que aplica boas práticas agropecuárias e você vê o que é uma diferença. Pânico máximo numa fazenda de areia como aquela. E não era nem mais Tanzânia, ele já está plantando Uzuri e Mombaça, que são plantas muito exigentes. Eu sempre brinco que trabalhar com solo arenoso é muito mais fácil do que trabalhar com argila. Isso não é brincadeira, não, isso é uma verdade, porque quando a gente fez as nossas redes de ensaios regionais, que nós fizemos com 11% de argila e com 38% de argila, todos os capins foram melhores com 11% de argila. E nós estávamos testando, inclusive híbridos, nós estávamos testando 7 materiais diferentes, entre brisanta e híbridos. Todos eles foram muito melhor na areia. E na areia que tinha sido estilosantes antes. Ou seja, era uma areia que já tinha sido enriquecida com matéria orgânica e depois nós fizemos uma adubação básica para 35% de IVC. E levamos esse ensaio por 2 anos. E nos 2 anos nós não pusemos nada de adubo, mas todas foram melhor. Então, sim, é muito importante que a gente começasse pequeno. Você tem uma propriedade de 2.000 hectares,
Conserta 200 hectares esse ano, de repente você conserta mais 150 o ano que vem, depois mais 200 no outro. Você recuperando os teus 500 hectares dessa tua fazenda, você conserva o restante e você mantém a mesma capacidade de suporte que você tinha nos teus 2.000 hectares. Recuperar o pasto é melhor do que reimplantar o pasto? Às vezes a necessidade é reimplantar o pasto. Às vezes a situação já chegou num nível tão crítico que você tem que trabalhar aquela terra. Mas é possível, se ainda existe algum tipo de cobertura, é possível inclusive implantar, fazer plantio direto. Por que não? Põe uma braquiária decumbens naquela macega que sobrou ali, talvez com um pouquinho de adubo. Você implanta aquela decumbens, depois se você quer realmente melhorar, você faz um plantio direto em cima da decumbens, desseca a decumbens, aí tem que botar um pouco mais de adubo e faz uma renovação com alguma coisa um pouco melhor. E com a integração com a agricultura, facilita? Ah, Toninho mas pode falar, porque você faz também um trabalho de integração. Dê o seu depoimento. Facilita muito, inclusive ensina a gente. Né? Quando você começa a plantar soja e milho e depois planta junto com o milho, braquiária, e faz aquela safrinha de boi, você aprende a ficar mais exigente. Você quer um boi mais precoce, você quer menos tempo para engordar o boi, você quer um desempenho melhor do boi. E aí você aprendeu e a agricultura... A integração ensina o pecuarista. Eu sou de origem de pecuarista, eu nasci como pecuarista e sempre vivi assim. De repente eu mudei para a agricultura e agora eu estou voltando para a pecuária, quer dizer, voltando integrado, fazendo agricultura integrada com a pecuária. E não tem dúvida que aí facilita, aí muda tudo. Muda o solo, a profundidade do solo. Você quer adubar mais profundamente o solo, você quer que a raiz de braquiária vá mais funda, e aí você vai atrás da rosisiense. Você plantou piatã também, né? Também, plantei piatã também. E aí muda, aí você descobre possibilidades infinitas para você melhorar a sua atividade. Só complementando, hoje você rodar no Centro-Oeste, você encontra uns oásis, umas ilhas verdes, que são braquiárias em área integrada. O resto não tem uma capinha, tudo é amarelo, o solo queimado. E onde tem adubação, a resposta, a capacidade responsiva da braquiária é uma coisa fantástica. E vem a ser uma radicular, 1 metro, 1,5 metros, vai buscar água, vai buscar nutrientes, vai buscar tudo, né? Exatamente. E aí tem que mudar todo ano também, né? Pensa que um dia você vai ter uma invernada para 10 anos. Não, ela dura 1 ano, você depois planta, faz agricultura e mais 2 anos de agricultura, mais 1 de pastagem. É essa mudança. Está bem dinâmico. Na questão da produtividade, na agricultura nós vimos um avanço fantástico, né? Soja de 30 sacas por hectare para 50, 60 sacas. E a produtividade das forrageiras? O Brasil pode aumentar, melhorar isso? Com certeza, mas tem esse investimento tecnológico, é tudo um pacote tecnológico. Eu costumo brincar com os meus colegas que são do melhoramento animal, porque a genética animal progrediu demais, né, nessas últimas 3 décadas. Então, nós temos um Nelore super precoce, muito melhorado, os brangos todos, os cruzamentos de Nelore com Angus. Então, a genética animal melhorou muito. E eu brinco com eles dizendo, olha, a genética entra pela boca. A genética contribui muito, mas se não tiver boia, se não tiver pasto, porque 85 a 90% do nosso gado é pasto, né? A terminação é os últimos 6 meses, né, Toninho, que põe no confinamento. Mas ele vem da onde? Ele vem de um pasto. Quando a gente começou aqui na Embrapa em 1978, os bois que iam para matadouro, nem era frigorífico, era na base de 5 a 6 anos, aonde a gente achava animal precoce. Não tinha carne de qualidade.
não é? E hoje em dia você tem super precoce, você tem precoce, você tem carne de altíssimo valor nutricional e de muito bom valor nutritivo, muito bom sabor e etc., né? De muito boa qualidade. Então, a mudança foi muito grande mesmo. Então, eu acho que acompanhamos tanto a melhoria do boi, a melhoria do pasto está vindo atrás. Ela está vindo aí, mas ela precisa de ser o pacote tecnológico, aquilo que nós estávamos conversando. Precisa entrar com, não é largar, dizer o capataz que manda e que vai formar a fazenda inteira da mesma coisa e que vai fazer pastejo contínuo eternamente. Tem que ter um pouco mais de presença, talvez, do proprietário e dizer, não, nós vamos cercar, vamos fazer um pouco de pastejo rotacionado, vamos fazer uma reposição de adubação. Lavoisier já dizia, nada se cria, tudo se transforma. O que o pasto está pegando é o que tem lá embaixo. Se não tiver nada lá embaixo, ele também não vai ter nada aqui em cima. O lado pessoal, a senhora se aposentou da Embrapa, depois de mais de 40 anos. Vai pescar daqui para frente? Dependurou a chuteira ou vai continuar na ciência também? É muito difícil, né, Zaidan? A gente simplesmente arrancar raízes de 44 anos e dizer, agora virei a página e vou fazer outra coisa. Então, eu estou aos poucos me desligando. Eu fiquei muito feliz de passar a liderança do projeto de braquiária para o Dr. Sanz de Barrios, que está indo muito bem com todos esses projetos. Nós temos, você sabe, uma parceria muito forte com a Unipasto, graças a Deus, que são o nosso grande braço da transformação desse mercado de sementes forrageiras tropicais. Eles são os nossos grandes difusores de tecnologia e também, por que não dizer, trazer as demandas do campo para dentro da pesquisa. Não só apenas no Brasil, como também no exterior, né? Então, eu combinei com a Unipasto, estou fazendo um acerto de ser consultora, pelo menos até o final do ano, então com direito a ainda ir ao meu escritório na Embrapa. Vou participar de dias de campo da Unipasto. Eles fazem a comercialização não apenas no Brasil, mas também no exterior. E eu já fiz isso bastante. Eu estive na Nicarágua, na Venezuela, na Colômbia, fazendo dias de campo, apresentando essas nossas cultivares e dando treinamento para os vendedores de semente. Ainda estou gravando vídeos para o Pasto Certo, que é este nosso aplicativo que eu peço que todo o público use, porque precisamos da demanda, do retorno, e estamos fazendo, justamente lá é possível fazer a recomendação de cultivares, a escolha de cultivares, estão lá as características de cada uma delas, das 22 cultivares que estão lá dentro. Então, ainda vou gravar esses vídeos para o Pasto Certo. Eu estou convidada para dar uma palestra no Congresso Internacional de Pastagens, que vai ser em Nairobi, no Quênia, em outubro do ano que vem. Então, como você pode ver, não dá simplesmente para fechar o livro e sair para pescar. Tem um provérbio japonês que diz o seguinte: se você trabalha no que você gosta, você nunca trabalhou na vida. Então, eu vou fazer uma brincadeira com a Cacilda, ela nunca trabalhou na vida. Agora ela vai continuar trabalhando. Exato, agora eu vou ter o prazer sem compromisso, porque eu não tenho que assinar ponto, eu não tenho que cumprir algumas das burocracias que o pesquisador está envolvido hoje em dia, mas vou ter todo o prazer, olha que coisa boa. Ser casada com também pesquisador da Embrapa ajudou nisso tudo, há mais de 40 anos? Eu acho que isso foi essencial. Nós somos casados há 46 anos, nós já fizemos a universidade, viajamos, fizemos o mestrado e o doutorado juntos, e eu acho que se não tivesse sido nessa condição, ou a gente não estaria junto, né, ou o casamento não teria durado, ou não teria dado certo, eu acho, com uma pessoa de outra profissão, porque a gente tem que ter essa dedicação,
Inclusive, muitas vezes o marido falava assim, acho que eu vou me disfarçar de braquiária aqui em casa para ver se ela presta atenção em mim. E dá para ele entender o fato de você ir domingo de manhã e só voltar na hora do almoço. Já né? vai para braquiária, já vai para Embrapa, né? De novo. Realmente, não, mas acho que foi essencial e eu acho que complementa muito bem, porque eu vejo agora o marido trabalhando nessas boas práticas agropecuárias e os olhinhos também brilham quando ele fala disso, e ele é diretor da Associação de Novilho Precoce também. Nós brincamos que nós somos os sem boi e sem terra, né? Mas ele faz parte da Associação do Novilho Precoce. E com isso a gente vê o que é o outro lado da moeda, porque então a gente tem, são 300 fazendas que fazem parte dessa associação, e ali você vê a aplicação da tecnologia, o que dá certo, o que não dá. Muitas vezes vem aquela crítica assim, que esse negócio, vocês soltaram esse tamanho aí, a gente nem sabe o que é isso, para que serve, por que vocês ficam colocando vários desses, a gente fica mais confuso na hora de escolher alguma coisa para plantar. Então, e também que exige mais tecnologia. Ah, não, nós queremos aquele capim milagroso. É. A senhora também não é só da ciência, é também da arte, da música, né? Tocando violino. Exato. Aquela sensibilidade que se exige para alguém que toca violino, e o líder do violino numa orquestra, por exemplo, ajuda a entender um pouco mais a ciência, o processo da ciência? Nossa, essa pergunta me pegou desprevenida, porque eu também não sei dizer se necessariamente isso tem alguma correlação. Mas sim, para tocar violino você precisa realmente estar um pouco fora do chão, eu acho, porque precisa colocar a sua alma ali. É você que faz o som, né? Não tem lugar para apertar as cordas. Talvez esse tipo de elevação da realidade ajude realmente na ciência, onde você tem que pensar um pouco fora do chão. Bem lembrado. A alma do artista. Talvez a alma do cientista. Do cientista. É possível, bem lembrado. Eu queria agradecer a doutora Cacilda Borges do Vale, pesquisadora da Embrapa aposentada, mas não vai dependurar a chuteira, pelo que ela disse. E eu vou deixar as considerações finais para vocês e depois a senhora também, para a gente encerrar essa conversa. Toninho, por favor. Olha, eu como produtor rural, eu quero agradecer a Cacilda, a Embrapa toda, e no caso agora aqui a Cacilda, pelo tempo que ela dedicou e pelo serviço que ela prestou a nós produtores rurais. A agricultura sem a Rosiziense, e nós não sabíamos para que servia a Rosiziense antes da pesquisa, podia ser um capim que deveria ter, mas a pesquisa nos mostrou por quê, para que servia a Rosiziense. A umidícula, com os cultivares todos e os que vão sair ainda, foi a pesquisa que nos ensinou, foi a Cacilda que nos ensinou. Então, como você falou da mãe das braquiárias, no começo eu fiz uma brincadeira, eu conheci a Cacilda como a Miss Braquiária. É ela que nos apresentou a braquiária, que nos mostrou para que se... E eu sou grato a você, Cacilda. Muito obrigado. Imagina. Eu não, os pecuaristas e os agricultores. Eu acho que eu não fiz mais do que a minha obrigação. Cacilda, nós, como um profissional, eu sou agrônomo, a gente vê o resultado do seu trabalho. E a gente fica animado, dá orgulho de ser brasileiro, ver que tem uma pessoa como você, que você trabalhou, colocou a alma no negócio. E conseguiu uma coisa que fez uma revolução no Brasil. Fez uma revolução na criação de gado e agora está fazendo uma revolução na produção de grãos. Nosso país tem que ter muito orgulho de gente igual a você. Porque quando o Zé perguntou se você ia pendurar a chuteira, eu falei, pô, tomara que não. E graças a Deus que você não vai, porque você tem esse conhecimento que você acumulou ao longo do tempo, que você transformou em realidade, é muito importante para o nosso país e muito importante para todo o setor que produz alimentos no Brasil. Os agradecimentos vieram de gente que tem pé na terra há muito tempo. Exatamente. Bom, eu acho que a gente foi educada de uma forma a dar retorno
para a sociedade, né? Então, por isso que eu digo que eu acho que eu não fiz mais do que a minha obrigação. A gente tive uma formação agronômica muito boa, estava no lugar certo, na hora certa, eu cheguei, a coleção de braquiária chegou, então a gente tinha uma equipe fabulosa à nossa disposição, como eu falei, não tinha restrição de recursos naquela época. Então, com esse ferramental, ok, eu concordo que o empenho e a dedicação é uma coisa que tem que vir junto. E eu, graças a Deus, estou vendo isso na nova geração de pesquisadores que estão entrando na Embrapa. Nós temos uma turminha bastante empenhada e por isso que também eu fico bastante tranquila de estar deixando o meu espaço ali na Embrapa com gente que está muito comprometida e por isso mesmo a gente vai ter uma continuidade de sucessos dentro dessa linha. Mas é uma experiência diferente essa de a gente não ter aquele compromisso. E eu ainda vou ter que ver bem como é que a gente vai lidar com essa falta desse compromisso. Então, eu espero que o setor também não me esqueça, que de vez em quando nos acione. E fico muito grata por essa oportunidade de compartilhar com vocês esses momentos tão agradáveis. O compromisso está dentro de você. Você vai continuar levantando cedo para trabalhar. Eu nunca trabalhei. Porque nunca trabalhou. Nunca trabalhou. Exatamente. Isso eu digo sempre para a nossa turminha. O que vocês fizerem, coloque o que vocês têm de melhor para fazer. Porque isso vai dizer para vocês que vocês estão fazendo isso com prazer, não é sacrifício nenhum vocês estarem aqui no sol, na chuva, porque vocês estão fazendo isso com amor. E fazendo com amor e com dedicação e, claro, com a base científica, é a receita do sucesso. Certo? Muito bom, né? Parabéns. Obrigada a você.